Todo ano é a mesma pergunta. Será que vai dar o salto? Fala, eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. Mais um vídeo de react do Inside the Box. Vamos tentar realmente reagir às prévias de todos os times aí que eles postarem da Premier League. Eu imagino que vão fazer dos 6 do Big Six, né? A gente reage e já faz a nossa prévia também para a Premier League, que começará muito em breve. E vamos hoje falar de Arsenal, que se reforçou e que quer finalmente levantar uma taça relevante com Mikel Arteta no caminho. Tá há muito tempo brigando, mas ainda não conseguiu levantar. Então, vamos já colocar os caras aqui na tela. O convidado hoje do Pseudo e do Piero é o Canedo, né? Vitor Canedo, grande comentarista, que é torcedor do Arsenal. E eu acho que Piero também é, né? E aí a gente vai ver aqui as análises dele a partir de agora. Chegou a hora dele, o gigantesco de Londres, o mais temido. Esse ano vai, mudo, né? ou esse ano não vai? Chegou a hora dele, o gigantesco de Londres, o mais temido. Esse ano vai, ou esse ano não vai? Enfim, prévia do Arsenal. Eu sou Piero Fiorelli, produtor e comentarista na TNT, assim como o meu camarada André Pseudo, e hoje com um grande convidado, e também Arsenal, Vitor Canedo. Mas antes de chamar o Canedo, André Pseudo, como é que tá, meu amigo? Cara, hoje eu tô me sentindo um pouco acuado aqui, em território hostil, tô em minoria como torcedor do Liverpool, mas, diferente do costume, aqui em vez de ter uma camisa do Liverpool, tem a camisa do Martinelli da Copa de 22, que é a única coisa relacionada ao Arsenal que eu tenho aqui. Então vamos nessa, agradecer demais já pelo Canedo ter aceitado o convite, e já peço seu like e o seu comentário de antemão. E aí, Canedinho, como é que tá? Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Aqui tem também algumas coisinhas, um cachecol, tem um quadro lá dos Invincibles, que é todo mundo da minha faixa etária, mais ou menos, começou a torcer. Aí também tem, Viemos equipados, né? Eu vim também com uma retrô aqui dos anos 90, 80, 90, né? Da JVC, que era aquela patrocinadora. E vamos lá, acreditando que tempos melhores virão. E eles estão vindo, né, aos poucos. Tem gente que quer mais pressa, né? E eu entendo. Vamos ver se vem nessa temporada aí. Isso aí. Bom, antes da gente falar da próxima temporada, acho que vale a gente repassar um pouco o que foi o Arsenal no 24-25, time que termina vice-campeão da Premier League, na semifinal da Champions League, tendo eliminado o Real Madrid, na semifinal também da Copa da Liga, e na FA Cup cai ali na terceira fase. Cara, eu acho que é uma temporada, tudo bem que ainda faltou o título, mas é uma temporada em que o Arsenal se solidifica, principalmente na Champions League, que eu acho que é onde falta criar mais casca, é um time que elimina o Real Madrid. Tudo bem que não é o Real Madrid que a gente conhecia, mas ainda assim é um Real Madrid com Jude Bellingham, com Rodrigo, com Vini Júnior, com Mbappé, principalmente. E assim, elimina o Real Madrid jogando muito mais do que o Real Madrid e com o Merino de centroavante. E aí, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho que agora o Arsenal atacou a principal fraqueza, o principal ponto fraco do Arsenal, que era um centroavante, que daqui a pouco a gente vai falar mais de Gyökeres aqui. Piero, qual foi a sua sensação como torcedor do Arsenal para essa temporada? Foi melhor do que esperado? Foi pior do que esperado? Ou você acha que tá tudo bem? Cara, é aquela sensação complicada, porque o Arsenal ele já tá há alguns anos nesse de agora vai, né? Então você entra toda a temporada querendo o título, né? Querendo esse passo. Só que, cara, quando o Arsenal estava na briga, que é a primeira parte da primeira metade da temporada, tem a lesão do Salah. Pois é, eu acho que incomoda mais é não ter brigado efetivamente com o Liverpool pelo título. O que mais incomoda na temporada, eu acho que é isso. Não ter o Liverpool ter sido campeão fácil demais. E aí você já perde uma coisa muito importante. Aí depois joga a segunda metade ali, uma boa parte, sem centroavante. Muitos desfalques. Aí todos os Gabriéis se machucam. Pô, cara, é complicado. Então foi uma temporada atribulada. E a vitória contra o Real Madrid, eu acho que ela é uma vitória que o Arsenal não tinha há muito tempo, assim, de imposição na Europa. Ser visto de uma maneira diferente. Eliminar o Real Madrid te dá um gás. Foi decepcionante a eliminação pro PSG, mas, cara, o PSG mostrou que estava melhor, pô. Chegou melhor e passou. Então, para mim, é um gosto positivo e termina a temporada bastante esperançoso para 25, 26. E você, Caredinho?
A campanha na Premier League foi bem diferente, apesar do vice-campeonato. Foi um vice-campeonato em que não houve disputa de título, como 23-24 foi até a última rodada, né, com o Manchester City. E teve aquela bola lá do Son que ele perdeu, aquele gol, nossa, que sofrimento, né? E o Son agora sai do Tottenham, muita gente voltou a lembrar desse lance. Mas aí o salto veio na Champions, né? Então continua passando aquela sensação de evolução. E dessa vez, concordo com vocês, né? Eu acho que o time precisava ganhar a casca e tem agora duas frentes importantes. Talvez o título da Champions parecesse inalcançável, e quando a gente viu, já estava numa semifinal, e na própria semifinal, mesmo sem o Havertz, né, mesmo com vários problemas que o Arsenal carregou aí ao longo da temporada, o Arsenal teve até um XG maior no jogo, somando ida e volta, né? Então produziu. O Arsenal, sim, ficou de repente a detalhes, um vacilo no jogo de ida lá para tomar aquele gol do Dembélé, e depois as chances perdidas, o jogo de volta também foi acumulando, e aí sofreu numa hora H ali, mas passou essa sensação de que, cara, o Arsenal está chegando mais forte. E aí a gente acompanha a janela e vê que o time atacou muitas das carências. Eu sei que está todo mundo melhorando, pelo menos isso, né? A gente tem uma ideia, talvez não o Manchester City, mas os outros times estão melhorando. O Liverpool melhorando, que já era excelente. O Chelsea, de repente, está chegando para a briga. Não sabemos, né? E tem outros times que podem eventualmente fazer frente, né? O United parece muito longe, mas ele vai ter um calendário. E a gente pode discutir aqui os pormenores dos outros adversários, mas a sensação é que o Arsenal está pronto, sabe? Para beliscar um dos dois. Para beliscar um dos dois, eu acho que o torcedor pode cobrar competitividade nesse sentido, e longe. Vamos começar falando do mercado já? E aí, primeiro com as saídas, né? A gente tem muitas saídas em fim de contrato, tem a do Tomiyasu em comum acordo, fim de empréstimo. O que vocês acharam das saídas do United, do Arsenal? Eu acho que mais sentido ali tem o Thomas Partey, mas que talvez mesmo se não fosse fim de contrato, enfrentasse alguma resistência da torcida, principalmente das mulheres torcedoras do Arsenal, e espero que de todos os outros torcedores, caso seja aprovado as acusações. Tá tendo protesto lá do Vila Real. E, enfim, é uma situação que beira, que já é extracampo do Partey. O Jorginho já era um cara menos utilizado. Quando teve uma época que foi divulgada a questão de ter um jogador da Premier League que teria cometido estupro, né? Ninguém divulgou exatamente que tinha sido Thomas Partey. Assim, existia uma investigação na época ali, isso faz muito tempo, tá? E acho que até pré-Arsenal bom. Ainda naquela época que o Arteta era questionado e tal. Mas por muito tempo o Thomas Partey era um jogador que meio que estava subentendido ali, que a gente sabia que provavelmente tinha acontecido isso pela imprensa, mas que ele não existia nada oficial, digamos assim. Só que, recentemente, e parece que realmente ele teve que ir no tribunal, lá em Londres, né, agora, nesses últimos meses, nessas últimas semanas, e ele foi acusado, né? Finalmente, assim, formalmente, ele está acusado por 3 mulheres de estupro e abusos sexuais. Então, foi logo depois ali que o contrato dele com o Arsenal terminou. A primeira denúncia, ó, vendo aqui a informação completa, foi em 2022. E aí ainda estava nesse limbo que eu falei de a polícia acho que não divulgou exatamente quem era, mas a imprensa deu um jeito de saber. Ficou tudo meio ali nebuloso. Ele seguiu jogando, muita gente não ficou sabendo, muita gente esqueceu, e ele seguiu a vida aí.
Mas agora realmente ele está acusado no tribunal e tal, e aí ele vai conseguir agora responder em liberdade, porque pagou fiança e tal, e nega as acusações, tem a advogada lá que tá aí dizendo que ele vai provar inocência e tal, como sempre, mas tá acusado por estupro e por 3 mulheres diferentes, o Thomas Partey, e foi contratado pela Vida Real, né, como eles estão falando, como eles falaram aí, e tá tendo petição lá para ele não jogar, então é realmente uma situação bem intensa, bem pesada, e eu acho que o Arsenal faz bem, não sei se foi isso, não sei se foi por isso que eles não renovaram o contrato. Acho que... Não sei, porque na verdade eu não sei até que ponto o Arsenal sabia de fato que ele era esse cara, né, de ter tido a denúncia lá desde 2022. Não sei se ele meteu um caô de que não, sou eu não tenho nada a ver com isso. E o Arsenal confiou no jogador dele. Mas acho pouco provável, acho que foi mais uma questão futebolística mesmo, que o Arsenal não quis ficar com ele, porque se fosse por causa disso, talvez tinha tomado essa decisão há muito mais tempo. Mas de qualquer forma, eu acho que a rejeição faz todo sentido, e que o Partey devia, nesse momento, se ele é inocente, focar em provar essa inocência dele e principalmente levantar essa pauta, porque se ele não é culpado, muitos são. Se o Partey não é culpado, se as 3 mulheres que acusaram o Partey não foram estupradas pelo Partey, muitas foram, não por ele necessariamente, né? Mas muitas mulheres já foram estupradas na vida, infelizmente. Então, eu acho que a postura dele como uma voz no futebol, se ele é inocente, deveria, nesse momento, usar a voz dele e os recursos que ele tem, tudo, para ajudar da melhor forma possível e de todas as formas possíveis para conscientização de todo esse assunto no mundo do futebol. Porque ele pode até ser inocente. Acredito? Acredito muito não. Mas vai que ele é. A partir daí, se ele é inocente, eu acho que o foco dele deveria ser nesse sentido. E não em se dizer perseguido, essas coisas e tal. Mas se for culpado, aí que seja punido assim com todo o rigor da lei possível, como acredito que outros já não foram, tá? Não vou citar nomes, mas tem gente aí no mundo do futebol que tá solta e que eu acho que não deveria estar. O Sterling, eu acho que não seria uma boa continuar com ele. O Tomiyasu, eu acho que não virou o cara que a gente esperava. O Tierney também, acho que já era meio fim de ciclo. E o Neto, para ser sincero, eu nem sabia que ele estava no Arsenal. Porque o Raya, ele se firmou muito e agora chegou o Kepa, né? Então, cara, dessas saídas aí, o único que de fato tinha briga por titularidade era o Partey. Era o único. E o Partey, ele era aquele cara que você não confiava porque ele só se machucava. O Partey, quando tá bem fisicamente, ele era um cara muito importante para jogava muito, cara. Eu gostava muito do Partey jogador, né? Aí agora a gente tem o Partey extra-campo. Mas enfim, eu acho que ele era importante. Só que a contratação do Zubimendi acho que tira qualquer essa dúvida. Então, do que tem de saída para gerar impacto na temporada, eu acho que é muito pouco. Sinceramente, muito pouco. E jogadores que saíram, chegaram... Lembra um pouco, aí falando futebolisticamente, né? Já gastamos um bom período do vídeo falando da questão de criminal envolvendo o Thomas Partey, mas falando agora futebolisticamente, lembra um pouco o processo que aconteceu com o Xhaka, né? De ter sido muito bom no Arsenal, mas o Arsenal não se dá por satisfeito, querer dar um passo a mais. E contratou o Declan Rice e disse, não, pode seguir teu caminho, não vamos
te utilizar mais. E o Declan Rice se provou o melhor, né? Jogadores de característica ou de ideias semelhantes para ficar no banco. Então, em geral, eu não acho que o elenco perdeu nada. Para você, Canedo. Não, acho que até melhorou, né? Abriu margem para melhorar, porque esses talvez fossem, de fato, os pontos fracos. Sterling, que, pelo amor de Deus, né, chegou ali no último dia da janela, praticamente, para virar ali uma sombra no ataque, não foi nada. E outros com problemas de lesão. O Partey tem o histórico, o Tomiasso, pelo amor de Deus, mais tempo no DM do que qualquer outro lugar. O Tierney também, um jogador que se machucava com extrema regularidade. E o Neto, quando ele teve a oportunidade, eu sei que é cruel com o goleiro, porque o goleiro precisa, né? Mas ele foi mal no jogo contra o Bournemouth, eu acho. Foi o único jogo que ele fez, se eu não estou enganado. Então, o Arsenal precisava dessas saídas para conseguir evoluir em termos de elenco. E agora, talvez tenha contratado jogadores que melhoraram esse cenário, né? A nota média do elenco deu uma subida aí, né? Com essas chegadas. Gastou muito dinheiro. Eu acho que deu uma boa subida. Gastou muito dinheiro, mas atacou coisas que precisava muito, assim. Só uma coisa, Pegatinha. O valor do Mosqueira tá errado aí, tá? Não é 70 milhões de euros. O Arsenal não gastou tudo isso no Mosqueira. Não, eu corrijo na edição. Os inteligentes estão vendo... 15 milhões. Foram 15 milhões de euros. Sim. Os inteligentes estão vendo o valor correto. Mas assim, cara, o Gyökeres, eu acho que é a principal contratação, porque você ataca o principal ponto fraco do Arsenal, que era na hora de fazer gol. Nem o Martinelli, nem o Saka, nem o Trossard ou o Odegaard se mostraram ser o cara que vai entregar para você a quantidade de gols que o Salah entrega pro Liverpool, que o Haaland entrega pro Manchester City. Então, assim, faltava um cara de 20, de 30 participações em gol, de 40 participações em gol na temporada pro Arsenal. Olha a artilharia do Arsenal na temporada passada. O Havertz fez 15, o Saka 12, Trossard e Martinelli 10, Wanieri 9, Merino 9, Declan Rice 9. Tá faltando, você olha os números aí assim, cadê aquele 20 e tantos, 30 e poucos? Tá faltando esse cara, né? Tava, né? É que o Saka, ele tava num pace bizarro, assim, de assistência e gol até a lesão dele. Por 3 meses fora. Mas eu acho que o Saka, ele também não é esse cara, o perfil dele, assim, de ser um cara que vai entregar 30 gols na Premier League, 25 gols na Premier League. Na soma de assistências, eu acho que vai ser bizarro. Mas precisava desse cara. Precisava do 9, precisava de um cara indiscutível. Tudo bem, tem a questão de como o Gyökeres vai se adaptar à Premier League, como ele vai ser participativo, mas eu acho que os atributos estão todos lá, cara. Era o que o time precisava, o cara finaliza bem de direita, de esquerda, é forte fisicamente. Pô, cara, eu acho que tem tudo ali e é a contratação que faz sentido, cara. É uma contratação que faz sentido, é um cara que não tá na linha do tempo, chegaria mais novo, não, cara, chega na idade auge da carreira, tinha que chegar e chegou o Gyökeres e para mim esse valor tá justo, cara. Acho que é uma ótima contratação. Eu entendo as preocupações, né? Por que um cara com 27 anos não explodiu antes? Temos aí exceções no mundo do futebol de jogadores que conseguem maturar tarde. Tem a preocupação sobre o nível da liga, o Campeonato Português é outra coisa, e o estilo de jogo também, porque o Sporting, né, acho que era favorecido por às vezes um jogo mais direto, então o Gyökeres tinha campo para correr, sair a sua força e tal, e talvez isso não aconteça com defesas fechadas que o Arsenal tem que abrir constantemente. Mas assim, eu repito isso e digo, alguém tinha que pagar para ver, pô. Vai que estamos diante, de fato, de um fenômeno, vai que o cara se firma 97 gols em 102 jogos, vai que ele mantém uma média, essa é uma média de 1 gol por jogo praticamente, vai que ele mete uma média de 0,6, que já seria uma queda brutal, mas 0,6 na Premier League, pô, estamos falando aqui que um cara que vai provavelmente ser um dos artilheiros do campeonato. Alguém tinha que pagar para ver, e na situação atual de mercado, de nomes que o Arsenal estava cogitando, tinham disponíveis, para mim, acho que foi a melhor escolha também. Também acho. Não, e essa coisa de chute de fora da área, ele tem um canhão no pé, cara. A força que ele gera nas finalizações, bem, não é o cara mais refinado de jogo curto, beleza, mas quando o Haaland chegou no City, todo mundo falava isso também. O Haaland precisa de campo aberto para fazer 30 gols na temporada, beleza. Jogando dentro da área, tocando 9 vezes por bola no jogo. Eu sou tricolor, né? Eu sou tricolor, né? Germancano aqui no auge, não é um cara refinado tecnicamente, mas é o cara do último toque. Ele vai... Primeiro, não tem medo de finalizar. No caso do Cano, ele até é viciado até demais em chutar. Mas o Gyökeres não tem medo de chutar. E se tiver a oportunidade, ele só precisa dar um toque. Às vezes é isso. É o produto final da jogada. Vai ter gente para criar a jogada e ele vai estar ali no lugar certo, na hora certa, para botar para dentro. É o que faltou, de fato. Eu acho que a minha única ressalva com o mercado do Arsenal até... Eu acho que o Gyökeres, ontem eu critiquei alguns pontos do Erling Haaland dentro do escopo de ele é um jogadoraço e que será histórico, mas o Gyökeres, eu acho que ele não é o Haaland na questão de faro de gol. É um faro de gol absurdo, o Gyökeres, mas o Haaland fica à frente dele nisso. Mas eu acho que o Gyökeres consegue construir mais. Os dois têm a explosão para
velocidade em direção ao gol, né? E só que isso tá meio que escondido no Haaland no Manchester City, porque o Manchester City não joga muito em transição. Mas o Arsenal joga mais em transição, ou seja, isso pode ser mais explorado pelo Gyökeres, mas menos do que era no Sporting. Aí eu também acho que ele consegue carregar essa bola, além de para ir em direção ao gol, para conseguir proteger, para conseguir fazer pivô, para conseguir ajudar mais na construção como um todo, né? Não do que o Haaland. Mas eu acho um dos atacantes mais subestimados dos últimos anos. Por jogar no Sporting, mas assim, o Haaland já era esse boom todo quando ele jogava no Salzburg, no Dortmund. Então, eu acho que talvez seja para ser mesmo, mais do que o Gyökeres. Mas acho que dava para se falar mais de Gyökeres nos últimos anos. E falar melhor, tipo, colocar ele realmente nas discussões de melhor atacante da Europa. Até aqui, porque a janela não está fechada ainda. Melhor. Bom, tem ali um pouco de... Me pega um pouco 70 milhões de euros no Zubimendi, mas enfim, o Arsenal com a saída do Partey não tinha esse cara, né, esse outro volante para jogar junto, então, assim, o preço já aumenta muito. O Zubimendi é um cara que quase foi para o Liverpool, mas não quis sair da Real Sociedade no momento, então isso já aumenta de novo o preço do jogador, mas enfim, ainda acho 70 milhões de euros nele um pouco acima do que eu consideraria aceitável. Mas assim, cara, 56 milhões de euros no Madueke me pega bastante, assim, eu acho que já falei isso em outros vídeos, eu acho que agora o Otário pode sair tranquilo de casa, porque o Arsenal já fez esse papel e já se encontrou com o malandro. Cara, sabia que o Madueke, ele foi, acho que, top 3 da Premier League em finalizações da temporada, assim. Ele é um cara que tenta muito, ele tem essa característica. E o Arsenal, de fato, ele ficou traumatizado na ausência do Saka, de ter que jogar com o Trossard na direita, ou o Martinelli jogando na direita, quando jogava o Sterling. Então, acho que a contratação do Madueke é um reserva pro Saka. É o cara que vai ser o reserva do Saka, e ele faz sentido como um jogador vindo do banco. Acho que ele é um perfil interessante de jogador vindo do banco. Só que o valor é isso aí, cara. Contratação interna de Premier League é um valor surreal, cara. Surreal. É o único dessas grandes contratações que chega com certeza para ser reserva, né? Por isso que os valores assustam. 56 é muita coisa. É muita coisa. Mas o Zubimendi eu acho uma baita, assim, porque o Arteta ele queria um meio-campista controlador mesmo, assim. O Partey ele tinha força, ele tinha finalização de fora da área, ele tinha boa qualidade técnica, mas o Zubimendi ele é o volante espanhol na concepção, sabe? Então, pô, o cara que vai dar a saída, vai controlar tempo, vai ser o cara de confiança do Arteta, o Arteta queria muito ele. Acho que faz sentido. Não, e o Declan Rice para poder jogar mais adiantado, né? Ficou provado também na última temporada que o Declan Rice mais perto do gol, poxa, tem muito mais a oferecer, em vez de ser aquele super primeiro volante. Então você fecha ali um time com um meio campo, Zubimendi, Rice e o Odegaard. Se o Odegaard voltar, temporada passada o Odegaard foi bem caída, mas se ele voltar, né, é um baita de um meio campo. Você tem ali o Norga para ser reserva, talvez ali do Zubimendi. É o Jorginho melhorado, eu acho, na versão aqui. Não tecnicamente, o Jorginho é melhor tecnicamente de passe do que o Norgard, mas o Norgard ele tá numa fase, fisicamente até, né, para impactar mais do que o Jorginho impactava. Pode usar o Merino no meio, que foi a ideia inicial, né? Exatamente. Ter um reforço para o meio campo, o Merino. Em teoria, o Norgard é o reserva do Zubimendi, vai, e o Merino é o reserva do Rice, para ser esse meio campista. Auto-reserva do Odegaard. Que é o Anelli, talvez? Mas já é agora? Meia, né? O Martins usava muito na direita também. Cara, talvez esse jogador venha, talvez seja o Eze. Sim. Né? Estão interpretando o Eze como... para jogar do Martinelli. Eu acho que o Arsenal identificou que o elo fraco dessa... Não é elo fraco, é muito forte falar isso, né? Mas onde tem margem para potencializar esse time é a opção do lado esquerdo de ataque. Que o Martinelli não conseguiu dar o salto para ser o pica, para ser o Martinelli que se esperava. Ele ainda não foi esse cara. E o Trossard definitivamente não é. O Trossard é a definição de um reserva de Premier League. Então, talvez o Arsenal identifique ali. É ali que é o cara que eu posso dar mais um salto ainda. De resto, cara, eu acho que esse é o time. Fala aí pro seu dia. Cara, tava até tentando lembrar o nome dele aqui. O nosso Max Douman ainda é muito jovem, né? Não tem como. Muito jovem, assim, ele não viu a Copa de 2010, pô. Ele é jovem pra caceta, não sei o que eu posso falar aqui, mas ele é muito jovem. É muito jovem. Talvez pra ser lapidado aí, pra que seja o novo Odegaard, enfim. Mas eu acho que muita bola. O Arsenal tá acertando com o Wilshere, né, pra ser o técnico do Sub-21, e falou que ele tem uma ótima relação com o Douman e tal. Porque o Wilshere treinou Sub-13, Sub-15, todo mundo lá no Arsenal, e foi pro Norwich, agora tá voltando. Mas só pra passar o time que a gente pensou aqui como o time ideal, é Raya no gol, Galeno na bola, Raya no gol, Timber na direita, Saliba e Magalhães, a dupla de zaga que a gente já conhece, Luiz Skelly na esquerda, Zubimendi, Rice, Odegaard, Martinelli, Gyökeres e Saka. Eu acho que do time titular, eu acho que o elo mais fraco ali, com perdão da expressão,
é o Martinelli. Eu sou um cara muito fã do Martinelli, inclusive para minha camisa da Copa de 22 ser a do Martinelli. Acho que já explica um pouco. Sim. Mas eu Mas acho você não é parâmetro, PJ. Pô. tem uma do Ben Woodburn aqui guardada também. Então, assim, mas é isso que vocês falaram. O Martinelli, eu acho que ele não virou ainda aquele fenômeno que eu esperava que ele virasse. Falta dar o passo à frente, principalmente quando você tem a ausência do Saka, você vai ter a ausência do Gyökeres, talvez em algum momento da temporada. Eu acho que faltou ele colocar a resposta debaixo, colocar a bola debaixo do braço e entregar a resposta em campo de que, sim, eu posso ser o cara do Arsenal também, não preciso ser só o ponta esquerda. Tem aí uma possibilidade do Calafiori. Ele foi contra o Real Madrid, né? De alguma forma. Mas consistentemente se esperava mais mesmo. Brigar pela lateral esquerda, né? Que quando jogou. O Calafiori foi lateral a temporada passada. Ele nunca foi zagueiro, basicamente. Agora, na pré-temporada, ele tá jogando como zagueiro porque o Gabriel Magalhães não tá disponível. Lesionou já, também que você uta assim, cara. O Calafiori se machuca demais, cara. Eu acho ele fantástico, tá? Cara, tecnicamente, como zagueiro como lateral. E como modelo de camisa. O cara é bonito ali de tudo, pô. Ele joga muito, só que, cara, não joga, pô. E acho que o Lewis Skelly ele tem que ser um projeto do Arsenal titular. Craque. Esse não era nem lateral, pô. Não, exatamente. Ele foi como lateral, sumiu. Esse moleque é craque, joga muito. É craque, ele joga pra cacete, ele é muito bom. Teve as expulsões lá na Premier League, né? Na sequência teve uma até que foi absurda, mas enfim, teve aquela sequência de expulsões. Mas acho que ele tá pronto, cara. A reta final de Champions dele, a reta final de temporada, ele é o titular do time, e se o Calafiori for brigar por titularidade, é com o Gabriel Magalhães, é como ele vai voltar de lesão e tal, porque o lateral é do Lewis Skelly. Mas o bom é que o Arsenal também tem profundidade agora na defesa, já que o Tomiyasu nunca dava pra contar com ele, agora tem um time reservinha ali, Ben White, o Mosqueira, o Kivior e na lateral esquerda o Calafiori. Então, tem pelo menos ali um grupo de 8 defensores que você sabe que você vai perder alguns lesionados. E bom é que vários jogam em várias posições. Sim, se precisar que o zagueiro faça lateral, alguém... Se o zagueiro, por exemplo, se machuca de novo, o Gabriel Magalhães, ou agora dessa vez o Saliba se machuca, sei lá, pode colocar o Timber na zaga e o Ben White na lateral direita, ou o Calafiori na zaga mesmo. Então, muita profundidade. E na lateral esquerda ali, sem o Tierney, né? Não sei se o Zinchenko saiu, mas eu acho até que o Calafiori vai ser mais opção do que ele, se ele ainda estiver no elenco do Arsenal como reserva na lateral esquerda. Mas é muito de beber a fonte do Guardiola, né, do Arteta, de conseguir isso de ter esses laterais construtores. Lewis Skelly, Zinchenko, até porque o Zinchenko jogou no City, são meio que esse lateral construtor, que vira volante no jogo com bola, e tem essa questão do lateral zagueiro, né, do zagueiro lateral, que foi como o Guardiola muito fez o seu time, muito montou o seu time em base disso, para ser campeão da Champions com o Manchester City pela primeira vez. Mas o próprio Guardiola vai para outro caminho, né? Como a gente estava falando ontem com o Eitan Henry nessa temporada. Então, vamos ver como é que ainda vai funcionar ou não com o Arsenal na temporada seguinte. Mas os nomes, assim, é muito talento, no geral. Só realmente é muito problema físico, é impressionante. Todos praticamente já tiveram grandes períodos fora por causa de lesão. Quem vai fazer? Então, é importante ter esses jogadores mais versáteis, porque a gente sabe que a temporada é cruel, é traiçoeira, torcer para ninguém sofrer lesão longa, o que é uma sina também do Arsenal, mas pelo menos agora tem mais profundidade, é algo que estava faltando também nas outras temporadas. O Porto tentou o Kivior, mas o Arsenal negou por enquanto, né? Pediu mais dinheiro, se quiser liberar o Kivior. O Zinchenko também acho que é um cara que talvez saia. É duro, né? Porque ele foi muito importante, né, cara? Há 2 temporadas atrás, cara, o que ele começou jogando aquela Premier League foi bizarro, cara. Sim, não, sim. Era assim, era emocionante ver o Zinchenko jogando. Só que aí chega uma hora que você fala, puta, cara, ele também se machuca pra cacete, defensivamente o cara não aguenta o jogo, e acho que talvez seja a hora de dar adeus pra Zinchenko. E deve ter um salário alto também, mas não é isso, o Arsenal talvez esteja com dificuldade agora de fazer algumas saídas. Se eu tivesse esperado 20 segundos, ao invés de pesquisar, eu tinha a informação no vídeo do que eu não tinha que ainda dar. Para poder, de repente, contratar o Eze ou contratar algum outro jogador. Pra gente encaminhar pro fim, começando a encaminhar pro fim, queria ver de vocês quem vocês acham que 2 ou 3 ali jogadores-chave para essa temporada do Arsenal ser uma boa temporada ou uma temporada acima das expectativas. Claro, ali você tem o Gyökeres, que eu acho que tudo vai depender, ou quase tudo no ataque vai depender dele, mas eu acho que o Zubimendi, assim, ele vai ser a base de sustentação para esse time funcionar. Eu, então, ficaria com o Zubimendi e a ver se o Saka consegue uma temporada toda no nível que ele começou a temporada passada, porque se for, aí eu acho muito difícil você
parar esse ataque do Arsenal com Saka e Martinelli, que a gente acha que vai ser, né? Saka, Martinelli e Odegaard, dando munição para o Gyökeres fazer gol, que é a coisa que ele mais sabe fazer na vida. Eu vou indicar um aqui que se chama Martin Odegaard. Acordar pra vida. Cara, os jogos finais da Champions, o Arsenal jogava com 10. Pô. Os jogos contra o Real Madrid é inacreditável. O Arsenal ter jogado o que jogou contra o Real Madrid com as atuações do Odegaard. O jogo no Bernabéu é surreal, pô. O cara quebra a bola o jogo inteiro. E ele foi na temporada 23, 24, 23 também, um dos melhores jogadores do mundo. O Odegaard era um dos melhores jogadores do mundo. E algo aconteceu na temporada passada que ele se desconectou e acho que ele é fundamental pra essa temporada. O cara é o capitão do time e tem que acordar pra vida, cara. Nos jogos grandes, o Arsenal precisa do Odegaard. Então acho que ele é um cara muito importante e acho o Martinelli importante também, porque a gente tá falando aqui na duelo fraco do ataque. Se não chegou ninguém, é o Martinelli, ele precisa dar um passo. Precisa ser melhor. Não é suficiente o que o Martinelli é hoje para o Arsenal querer ser campeão da Premier League. Então eu aponto esses dois. E para você, Canedo? Eu acho que os dois dos melhores jogadores da temporada meio que serão os mesmos. A gente tem a dupla de zaga, que é uma referência. Surreal. O Saliba está entrando, inclusive, num período crucial ali do contrato dele, que se encerra no mês de 27. Então, ou renova, ou tem tudo para ser uma temporada de adeus dele, porque depois o Arsenal teria que fazer dinheiro, né? Não iria para o último ano de contrato com ele. Então, ou é uma temporada crucial para o Saliba estar feliz, satisfeito, para o time estar bem, para ele poder renovar, senão a gente sabe que o Real Madrid está em cima dele. Temos a dupla de zaga já como um coração assim, do time, já há algumas temporadas, e a chegada do Lewis Skelly, para mim, virou titular incontestável, e o Declan Rice, assim, tô quase no ponto aqui de comprar uma camisa do Declan Rice essa última temporada, cara, e ele chegou com cobrança, né, tendo custado mais de 100 milhões, e jogou muita bola, jogou muita bola. Não, e eu penso cada vez mais sobre isso no futebol, né, cara, porque os valores, a gente sempre analisa a partir dos valores, né, quando contrata, mas depois que o cara joga bem, o valor ele para de importar, porque, não importa, qual que é, sei lá, gastou 120 o Chelsea no Enzo Fernandes, mas depois que o Enzo começa a jogar bem, é já difícil tá você mensurar se ele vale aquilo. O Caicedo foi pago mais de 100 milhões, beleza. Pô, a torcida do Chelsea já ama o Caicedo. Quanto que vale o Caicedo? Não sei, cara. Depois que o cara começou a jogar bem, meio que o valor já não importa mais. E às vezes a diferença entre o valor pago e o valor aceitável de mercado, também a gente não sabe o que regula de fato é o mercado, são os interessados. Você tem mais de um interessado, vai ter um leilão, por isso vai subir, etc. Então, digamos que o valor correto pelo Declan Rice tenha sido 70 milhões. O Arsenal pagou 100 e pouco, porque tinha interesse do Manchester City e tal. Pô, você acha que essa diferença já não foi compensada com o jogo do Real Madrid, com os jogos que ele fez na temporada toda? Não tem como, né? Se o cara joga, se ele joga, ele vai se pagar, não tem jeito. A partir do momento que o cara começa a jogar, o valor ele já não importa mais, cara. Isso é muito interessante do futebol, cara. Então o valor ele vai na hora de contrato. Aí se não jogou bem, aí você vai pro valor. Dura o Gabriel Jesus, que tá toda hora machucado. machucado. Quando começa a jogar bem, você começa a acreditar nele, bum, lesão. Aí não dá. Cara, pra gente encerrar, então, eu gostaria dos palpites de vocês pelo que o Arsenal briga na temporada. Eu acho que é uma temporada de busca de mais consolidação ainda no quesito Europa, né? Então eu acho que o Arsenal vai dar muito valor para Champions. E a Premier League, eu acho que esse ano tem tudo para ser campeão, mas eu ainda fico com o meu Manchester City, com o meu palpite no City, como campeão da temporada. No City? Eu acho que o Guardiola vai tirar alguma coisa da cartola e vai meter uma temporada, não de 90, 100 pontos, mas eu acho que vai ser campeão da Premier League. Na lateral direita, ele tá forçando até agora, hein? Só se vier um outro lateral aí, eu não sei não, hein? Essa temporada de adeus aí do Ederson também. Eu acho que o City é terceiro para baixo. Para mim, é Arsenal e Liverpool disputando. E o Arsenal, acho que termina ou em primeiro ou em segundo. E Champions League, eu acho que o Arsenal tem que virar título. Aí a gente sabe que mata-mata tem inúmeras variáveis, sorteio, quem você pega no momento que você tá bem na temporada, tá mal na temporada. Mas eu acho que o Arsenal também, em mata-mata, não deve nada a esses outros times. Em condições normais de temperatura e pressão. Sempre bom afirmar. E eu tô esperando mais um jogador de ataque, de meio para frente, para incorporar esse elenco aí, que é o que tá faltando. Meio que é isso aí. O Arsenal, ele já era um dos melhores times da Europa nas últimas temporadas. Contrata, assim, num nível para se colocar realmente, sem dúvida nenhuma, de que vai ser um desses pertencentes à elite europeia, né, que foi muito debatida durante a Copa do Mundo de Clubes, mas sem o carimbo de título do Liverpool, né? Então, tudo tem e se não der certo o Gyökeres? E se o Gyökeres se machuca no primeiro jogo da temporada? Se o Zubimendi quebra a bola e tal, mas o que a gente tem como prever é muito de o Arsenal sendo um dos melhores times da Europa. Se vai conseguir transformar isso em título, aí é mais difícil da gente prever, porque depende muito de adversários e realmente, em geral, todos, se não claramente melhoraram, que eu acho que é claro o caso do City, porque o Chelsea e o Liverpool claramente melhoraram. City talvez, mas mesmo assim tem substanciais mudanças, então é todo mundo com muita coisa nova nessa temporada.
na Premier League, entre os 4 que vão brigar, que eu acho, porque o resto não briga. E um Arsenal que não tem essa casca de ser campeão. Nem técnico, nem jogador, ninguém. O Gyökeres está chegando, tem de ser campeão português. Premier League é diferente. Mas já é alguma coisa, não vamos mentir, não. Já é alguma coisa, tá? Mais do que praticamente todo mundo que tá ali. O Arsenal, no começo, até tinha Zinchenko, Gabriel Jesus, como jogadores pilares, como jogadores vencedores na época do Manchester City. Mas assim como o Arteta não era protagonista da comissão técnica, eles não eram protagonistas do elenco. É diferente ser protagonista do elenco e para você tentar brigar por um título. Você tem que ser quem resolve quase todos os jogos e não só um ou outro quando eu entro no segundo tempo. É diferente. Então, o Arsenal tem, querendo ou não, essa desconfiança que a gente vê não só nele, como a gente viu no Botafogo até ganhar, como a gente via na NBA no Oklahoma até ganhar. Então, uma hora vai ter que ganhar, ou vai ser realmente o Indiana, por exemplo, da NBA. Eu comparei o Oklahoma com o Botafogo. O Indiana pode ser o Arsenal, que chegou, perdeu e se desfez. Então, o Arsenal tem que se provar nesse aspecto de conseguir o título. É basicamente o que está faltando e está se reforçando para isso. Cara, eu vou te falar, tem que ser campeão esse ano, cara. Mas eu sei que é o processo, tá? Tem que ser campeão, cara. Tem que ser campeão. Fora que o processo já tá indo pra Arteta, né? fase 9, né, do Arteta. Não, é duro, eu não tem muito como cobrar o que aconteceu na temporada passada. Chegou uma hora que, o cara tava brigando com um estilingue contra a espingarda, aí não dá, aí fica difícil. E o mercado do Liverpool é muito forte, o Liverpool é o favorito pro título. O City é aquela coisa, cara, eu não acredito em 2 temporadas ruins do City do Guardiola, então ele vai dar um jeito desse time brigar pela Premier, sinceramente ele vai brigar pela Premier, mas também acho que é a terceira força, e a ambição do Arsenal pra temporada tem que ser campeão, mano. É campeão da Premier League, é campeão da Champions, e vai ser uma decepção se não brigar até o final. Porque ganhar ou não, cara, às vezes você vai no limite, mas o Arsenal tem que chegar 2 rodadas pra acabar a Premier League, o Arsenal vivo na conquista. Champions, se for eliminado, beleza, eliminado um jogo ok pra um campeão ou pra um candidato ao título, assim. Não basta um resultado decepcionante, acho que vai frustrar muito, e é aquela coisa, porque você vai dando passos, né? Vai dando passo. Pô, agora o time tá pronto. E você não consegue dar mais um passo, a tendência é você dar uma queda. E aí é o que o Canedo falou. O Saliba não quer mais ficar, o Saka daqui a pouco já fala, pô, agora sou eu que quero sair também. Os jogadores começam, os caras que amam já não amam mais tanto, e aí começa aquele burburinho e tal. O Arsenal tá quantas temporadas aí na proporção de compra pra venda? Sempre muito negativo. E aí chega uma hora que você fala, acho que não tá funcionando. Então precisa brigar pelo título. Ganhar ou não é o que eu falei, né? Detalhe, mas você dá taça. Vocês acham que uma temporada sem um dos 2 grandes títulos que o Arsenal disputa, que é a Premier ou a Champions League, se não ganhar nenhum título, ou se ganhar apenas as Copas Nacionais, deu de Arteta? Se ganhar as Copas Nacionais vai ser um péssimo cenário, né? Porque eu acho que a tendência do Arsenal vai ser mesmo auto-sabotar, coisa que muito time faz. Começa a botar reserva, torce para ser eliminado, é aquele torce disfarçado, né? Mas muita gente faz isso. Na Copa da Liga é loucura. Pois é. Então, eu acho que as Copas elas não vão saciar o desejo do torcedor e também, provavelmente, da diretoria do clube, já que os investimentos vêm sendo feitos aí em larga escala. Então, a gente tem que falar aqui de um título de primeira prateleira, ou Premier League ou Champions. E não é assim, é óbvio que todo o contexto vai importar, de como vai ser a temporada, não é preto no branco, não ganhou, tchau, Arteta, ganhou, sim, fica. Não, vamos analisar tudo o que aconteceu, como o Arsenal se portou e tal, mas tem que cobrar, pelo menos, disputar o título. Eu acho que essa tem que ser uma pressão que vai acompanhar o Arsenal ao longo da temporada. Disputar o título da Premier League e chegar nas instâncias finais ali da Champions, né? Ver o que o mata-mata vai reservar. Mas pensar quem o Arsenal contrataria no lugar do Arteta, assim, eu olho até, como ele disse, a gente tem que olhar como vai ser. Se o time parar de jogar bola, se o Arteta parar de conseguir encaixar a equipe, como por exemplo aconteceu com o Ancelotti no Real Madrid, aí é de se discutir. Mas até agora eu não vejo como colocar na conta do Arteta os títulos perdidos, as temporadas que terminaram meio que em branco. Mas principalmente o que eu penso é quem é que vai trazer. Assim, tira o Arteta e contrata, sei lá, depois da Copa, sei lá, não sei se o Ancelotti vai ficar no Brasil, mas eu acho que
Pelo menos as declarações dele são de depois do Brasil se aposentar, né? Mas seria uma possibilidade o Arsenal pensar em Carlo Ancelotti, que aí tem o perfil de campeão, né? Mas fora ele, que é muito difícil, vai pensar em quem? Mourinho. Mourinho é loucura, pô. O Mourinho não é campeão nem na Turquia, mas o Inzaghi vai sair lá da Arábia, eu acho difícil. Então, temos mercado escasso nos técnicos europeus também, né? Não é só nos times brasileiros. Para esse nível, assim, para ser quase que uma certeza de título, acho que temos. Talvez Antônio Conte, sabendo que provavelmente tem prazo de validade, é uma possibilidade. Uma hora o discurso cansa, né? Que é o discurso da paciência, do estamos observando, o time dando salto. Eu acho que a última temporada já foi aquela do tipo, cara, não dá. Mais uma assim, não dá não. Então, acho que o clube fez talvez o que o treinador pediu, precisava, e agora tá contigo, Arteta. Faz esse time jogar bola e ganhar jogo. Eu também acho. Se não brigar pelo título, aí eu acho que vai ficar muito... Cara, não sei que seja de novo, cara. Começa a temporada, Gyökeres machuca, o Odegaard machuca, o Saka machuca, mas de novo, aí termina a temporada com o Lewis Skelly de ponta, porque não tem jogador pra colocar. Beleza, aí acabou, e o Merino centroavante. Beleza, aí é a vida. E o Arsenal sabe que isso sempre é possível, né? Porque estamos falando do time mais azarado em histórico de lesões da história do futebol. Então é isso, mas tem que brigar, tem que brigar. Ainda, eu sinto que a temporada passada deu um gás pro Arteta. A forma como ele solucionou os problemas pra se manter competitivo quando ele era questionado. Tava um momento de questionamento, assim, cara, pô, cadê o salto, pô? É pra brigar, é pra tentar ser campeão. E aí veio os problemas e ele conseguiu dar um jeito de Os ajeitar. dois moleques da base, principalmente. Exatamente. Então, eu vou nessa linha aí, PJ. Bom, eu peço o seu like, seu comentário, se você concorda com a gente ou não, se como que tá a sua paciência, torcedor do Arsenal, com o Mikel Arteta, se ainda tem muito... Boa paz. Exatamente. Se ainda tem muita paciência, se tem que ganhar alguma coisa, enfim. Deixo o pedido também para vocês seguirem a gente nas redes sociais, os arrobas estão aqui embaixo, tanto da nossa quanto do Canedo também. E aí passo a palavra para o nosso Vitor Canedo, agradecendo mais uma vez por ter aceitado o convite para suas considerações finais. Valeu, sucesso para vocês aí, projeto novo. Eu sei como é difícil aqui no YouTube, né? Começar do zero, né? E olha, vão ter decepções pelo caminho, mas aproveitem cada conquista, né? Cada like, rapaziada, deixa o like aí, não custa nada para você e pra gente que é criador de conteúdo, isso valoriza bastante. E que venha mais uma grande temporada de Premier League, a gente tá acostumado a assistir, todo mundo viciadinho aqui, sábado, domingo, vendo o jogo. Pô, eu me planejo segunda-feira, eu já olho o fim de semana seguinte para escolher os jogos, né? Que aí tem que... Eu sou pai também, né? Então a gente tem que conciliar a vida aqui de, Marina tem algum evento, algum aniversário, então tá bom. Não, mas ó, domingo aqui, 12:30, esquece. Arsenal e Liverpool, nada vai acontecer. Então, que seja uma temporada de muitos jogos memoráveis e inesquecíveis, de fantasy também, para quem curte jogar um fantasy, e que o Arsenal saia campeão no fim das contas. É isso aí, sempre lembrando pra galera que tem mais vídeos aqui no canal, né? Então temos prévias já no ar de Manchester City, de Chelsea, de Liverpool, com grandes convidados também, e vem mais pela frente. Lembrando que no final de semana tem live pós Liverpool e Crystal Palace na Community Shield, domingo. Então tem novidade chegando, o canal tá ganhando corpo, os números estão bem legais. Estamos animados. Vamos pra cima, gente. Não deixe de dar o like, compartilhar, dar aquela moral. Valeu, até a próxima. Boa análise, como todas até aqui, né? E o time do Arsenal já vai ter que se provar quando começar a Premier League. Com tudo isso que a gente tá falando. É torcer para não ter lesão de novo. Realmente, isso é muito impactante. Foi muito impactante na temporada passada. Mas sem lesão, o elenco melhorou. Então a tendência é uma temporada ainda melhor do que a do ano passado e do que todas as passadas em um bom tempo. E como o elenco melhorou, se tiver lesão, ainda tem mais margem para ter menos queda de desempenho, né? Então, acho que essa é a essência do que o Arsenal buscou trabalhar nessa intertemporada para melhorar para a temporada que vem. E agora é buscar os resultados. Buscar primeiro o time consistente, jogando bola, né? Jogando bem ali, realmente desempenhando um bom futebol. E depois resultado. Porque se ganhar um título, ou de Champions ou de Premier League, vai ser histórico. Se não ganhar nenhum, vai realmente começar a ficar bem decepcionante. Talvez comece a ficar com aquela sensação de geração fracassada. Óbvio que a gente sabe que no futebol esses rótulos não podem ficar definitivos. A gente não pode cravar esse tipo de coisa, porque às vezes, quando a gente menos espera, acontece. Mas é uma temporada assim chave para tentar tirar esse rótulo de vez, chutar para longe.
o time do Arsenal. Então, bota aí nos comentários também a tua análise do que tu tá esperando do Arsenal para a temporada 2025-2026. Se gostou do vídeo, tanto o meu quanto do Inside the Box, deixa o like, se inscreve, compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá dislike. E é isso, tchau!